Este programa apresenta cenários hipotéticos de desastres extremos. Algumas imagens podem ser perturbadoras para alguns telespectadores. Uma doença que transforma seres humanos em monstros. Uma instituição médica à beira do colapso. Oh, meu Deus! Chame a polícia! Um mundo consumido pelo medo. Será que um apocalipse zumbi real poderia exterminar a humanidade da face da Terra? Esse vírus seria capaz de causar o colapso da civilização. Mentes brilhantes se uniram para elaborar situações apocalípticas. E descobrir os segredos da salvação para a raça humana, frente a frente com o desastre supremo. O início do fim. Apocalipse zumbi. Vamos soltar a vela. Nós chegamos. Ok. Porto de Provincetown, Cabo Cold, Massachusetts. Muita gente tem a impressão que os seres humanos domaram a Terra. Que nós comandamos esse planeta. Porém, isso é uma ilusão. Amarra firme. Tá bom? Tá, agora sobe aqui. Tá bem. Uma ilusão fácil de ser revelada quando olhamos para o que está acontecendo nesse momento no campo das doenças infecciosas. Tô subindo a âncora, traz a boia. Estamos na era do surgimento de muitas doenças infecciosas. Com isso, quero dizer, doenças com as quais nunca tivemos contato ou doenças que já tivemos contato, mas que estão aparecendo de novas formas. Olha quem! Aquilo ali é uma baleia? Elas estão ficando mais frequentes por alguma razão, e isso é um grande perigo. Parece uma baleia jubarte. Esses vírus podem surgir de fontes muito inesperadas. Está chegando perto. Não temos proteção contra eles. Não há dúvidas. Caso um vírus inesperado, para o qual não temos imunidade e não existem vacinas, eclodir na população, Ela não devia estar no porto, a menos que esteja doente. isso seria um pesadelo para o mundo. Em um incidente trágico esta manhã, uma baleia jubarte atacou um barco à vela no porto de Provincetown, matando um instrutor de vela de 48 anos e sua aluna de 19. A baleia nadou em círculos por 2 horas antes de encalhar. O Departamento de Peixes e Vida Marinha de Massachusetts, assistido por professores e alunos do Instituto Oceanográfico de Woods Hole, está fazendo a necrópsia. Esta baleia atacou um barco à vela. Isso é bastante raro. Então esperamos encontrar alguma pista para este comportamento, principalmente no cérebro da baleia. Há uma teoria de que a baleia sofria de uma doença que afetou seu comportamento. Infecção. De onde vêm as novas doenças? Existem diversas origens, mas a mais comum é que venham de outras espécies. Do reino animal, estas são as chamadas zoonoses. Há muitas doenças gravíssimas vindas de outras espécies que atingiram os seres humanos. A ebola é um exemplo muito famoso, assim como a SARS, que se espalhou ainda mais e provavelmente foi originada dos morcegos. Estamos quase certos disso. Quando pensamos em zoonoses, doenças transmitidas de animais para humanos, pensamos em algum tipo de meio de transmissão em que a pessoa e o animal entram em contato direto.
Então, em um cenário em que pessoas estão dissecando uma baleia que morreu na praia, é possível que alguém seja infectado, especialmente se a pessoa tiver ferimentos? É claro que isso seria possível. Bom, o processo é uma bagunça. Eu sofri um pequeno corte no meu dedo, mas isso acontece. Humanos infectados. Então, como seria um vírus apocalíptico? Bem, há um vírus que se destaca. Se fosse transformado ou sofresse apenas uma pequena mutação, não só causaria a morte de milhões de pessoas, mas também criaria um exército virtual de vítimas semelhantes a zumbis. Seria a infecção apocalíptica final. É o vírus da raiva. O vírus da raiva infecta todos os mamíferos. Nenhum outro vírus é capaz disso, de ter um alcance tão grande de hospedeiros que pode infectar. É geralmente transmitido pela mordida de um animal infectado. O fato mais assustador sobre o vírus é que ele afeta diretamente o sistema nervoso central. Assim que invade uma célula nervosa, ele altera a função da célula para que ela comece a replicar o vírus. É um processo lento, mas certeiro. A replicação viral atinge todos os nervos, alcançando a espinha dorsal e o cérebro. Vítima do vírus da raiva, Instituto Pasteur, Irã, 1961. Praticamente todos que apresentam sinais da doença que chamamos de raiva morrem. É como uma sentença de morte. As células cerebrais que regulam os músculos da respiração são basicamente destruídas. E a pessoa fica paralisada e incapaz de respirar. Essa é a causa da morte. A velocidade com que a raiva mata é assustadora. O que acontece com as vítimas antes de morrer também é assustador. A raiva, de muitas maneiras, deixa suas vítimas semelhantes a zumbis, porque ela destrói o cérebro. Quando atinge o cérebro, é aí que o problema começa. É aí que os sintomas se manifestam. Ansiedade, alucinações, espuma na boca, tanto nas pessoas quanto nos animais. O animal começa a atacar os outros animais. Ele se torna perverso. Quando a raiva começa a destruir as células responsáveis por inibir o comportamento agressivo, qualquer coisa pode acontecer. Então, por que não se fala muito sobre a raiva? Porque o vírus da raiva não nos assusta. Primeiro, ele não é transmitido facilmente. É preciso ser mordido ou arranhado. É preciso ter contato com a saliva de um animal infectado. Só assim contraímos o vírus. Mas e se a raiva sofresse uma mudança ou uma mutação? E se o vírus, de alguma forma, desenvolvesse a habilidade de se espalhar com mais facilidade? Não só pelo contato de fluidos corporais, como a saliva, mas através do ar. Isso mudaria tudo. É isso que preocupa os cientistas. Esse vírus pode ser capaz de causar um colapso na civilização. Delegacia de Falmouth, Cape Cod, Massachusetts. Eu me cortei aqui. Tá pronto? Se o vírus da raiva é um dos mais perigosos do planeta, ele só não é considerado um dos mais perigosos por não ser transmitido facilmente. Se um novo tipo de raiva se desenvolvesse, um que fosse transmissível pelo ar, poderia ser o vírus mais mortal que esse planeta já conheceu.
Cadê a outra? Tá logo ali. Os dois têm os mesmos sintomas. Isso não parece fazer muito sentido, mas... pode ser raiva. Mortes misteriosas desafiam investigadores. 2 pessoas detidas ontem pela polícia de Falmouth foram encontradas mortas em suas celas esta manhã. Elas foram presas separadamente, acusadas de distúrbio à ordem pública. As autópsias estão sendo feitas para determinar a causa das mortes. Para diagnosticar a raiva, é preciso procurar por ela, porque é preciso usar corantes especiais para procurar no cérebro, ou é preciso fazer meios de culturas específicos para verificar se o vírus está presente. Quando se analisa o cérebro de uma vítima de raiva em uma autópsia, você pode ver os depósitos do vírus, os locais onde ele cresceu e as células destruídas do cérebro. Mistério do vírus da raiva. A autópsia revelou que o homem e a mulher encontrados mortos na penitenciária de Falmouth na terça-feira de manhã foram infectados com o vírus da raiva. Uma investigação médica está sendo realizada para determinar como eles contraíram a doença e que ligação, caso haja, existe entre os 2 casos. O mundo ocidental fez um bom trabalho no controle do vírus da raiva. Então, caso 2 pessoas contraíssem a doença ao mesmo tempo, ficaríamos alarmados. Primeiro, os oficiais de saúde iriam procurar pela ligação entre os 2 casos. É de extrema importância descobrir exatamente qual é a fonte do vírus, pois é preciso evitar que outras pessoas fiquem doentes. É basicamente um trabalho investigativo, tentar descobrir pessoas possivelmente infectadas ou expostas através de entrevistas para saber com quem essas pessoas tiveram contato. Como o diagnóstico é feito após a morte, é preciso entrar em contato com a família para descobrir mais sobre a vítima. Nós fazemos milhares de perguntas e tentamos descobrir uma fonte em comum. O vírus da raiva, até onde sabemos, infecta todos os mamíferos. Isso inclui mamíferos terrestres e mamíferos aquáticos. Sabemos que mamíferos marinhos, como as focas, já contraíram raiva. Isso nunca aconteceu com as baleias, mas em circunstâncias apropriadas, é bem possível que isso possa ocorrer. Origens. Murmansk Oblast, Rússia, 3 anos antes. De onde uma nova versão mais contagiosa do vírus da raiva poderia surgir? Os vírus mudam o tempo inteiro na natureza, mas há outra maneira de eles mudarem. E é pelas nossas próprias mãos. Seres humanos manipulam os agentes causadores de doenças em laboratórios o tempo todo. Alguns desses experimentos deram origem a grandes avanços na medicina, como vacinas e até na luta contra o câncer. Vírus capazes de acabar com o câncer. Muitos laboratórios estão trabalhando nisso. E os resultados são bem positivos. É por isso que a maioria dos vírus são geneticamente modificados hoje em dia. Mas também há experimentos que tornam os vírus mais perigosos e mais mortais. E são esses que poderiam criar um cenário apocalíptico. Esses experimentos realmente acontecem, provavelmente com mais frequência do que gostaríamos de imaginar. Todo o trabalho que realizamos com doenças infecciosas, obviamente, pode salvar muitas vidas, mas também pode ser distorcido por pessoas que querem usá-lo para fazer mal aos outros. Toda a tecnologia pode ser usada com propósitos bons e ruins. Ilha Grinnard. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, a antiga União Soviética e os Estados Unidos possuíam algum tipo de programa de armas biológicas.
Mas no início dos anos 70, a Convenção sobre as Armas Biológicas tornou esse tipo de experimento ilegal. Mas isso não significa que eles pararam. Os soviéticos continuaram secretamente. Eles desenvolveram uma grande rede de laboratórios chamado Biopreparat. Cerca de 30 mil funcionários continuaram a produzir armas biológicas nesses laboratórios. Durante anos, eles guardaram esse segredo, mas em 1979 houve um acidente. Esporos de antrax vazaram de um dos laboratórios para a comunidade vizinha. Mais de 60 cidadãos soviéticos morreram. Foi o maior surto de antrax conhecido da história. Foi um mero erro humano que causou o surto de antrax. Mas quem tem certeza que um erro ainda maior não poderia causar um surto mais grave? Vamos parar aqui, Palhos. A gente não devia para Zazersky? Tá louco? Eu não vou dirigir mais 4 horas com essa porcaria. Vamos despejar aqui. Mesmo com precauções cuidadosas, há muitas formas para materiais como esses escaparem de ambientes controlados. Não dá para protegê-los 100% do tempo, não quando há pessoas envolvidas e erros podem ser cometidos. Pegue um agente transmissível extremamente mortal, adicione a possibilidade de um erro humano e você tem a receita para a maior epidemia jamais vista. 1, 2, 3. E aí, Dave? Oi, e aí, JP? Como você tá? A esse ponto, um vírus geneticamente modificado, mortal e facilmente transmissível, saiu do laboratório e chegou ao meio ambiente. Um vírus modificado e tão letal que está ameaçando extinguir toda a raça humana. As pessoas não só ficariam doentes e morreriam, como poderiam se transformar em espécies de zumbis, disseminando a violência junto com a doença. Se o vírus da raiva se desenvolvesse a ponto de ser transmitido de pessoa para pessoa, isso seria uma catástrofe apocalíptica. Humanos infectados, 5. Fatalidades, 2. Então, se alguém quisesse modificar o vírus da raiva para que ele se disseminasse mais facilmente entre os humanos, como faria? Esse vírus teria que infectar as vias aéreas superiores, o que aconteceria caso ele fosse transmissível por partículas no ar, pela tosse e pelos espirros. Um grande exemplo de uma doença transportada pelo ar é a gripe. Ela é transmitida muito facilmente de pessoa para pessoa. Se você está perto de alguém com gripe, você pode pegá-la até mesmo pelas partículas de saliva que saem da boca da pessoa. O ato natural de falar pode transportar milhares de germes só na umidade da respiração. Se a raiva se tornasse transmissível como a gripe, você teria uma bomba em suas mãos. Quando alguém tosse ou espirra, 100 mil partículas virais são liberadas no ar. Todas as pessoas no mesmo ambiente poderiam contrair a raiva. Em uma única ocorrência, uma pessoa pode infectar várias pessoas. E estas pessoas podem continuar a infectar muitas outras, que podem infectar ainda mais gente. O crescimento é exponencial. Se a raiva se disseminasse assim, ela se espalharia sem nenhum tipo de restrição. Se você não acha que é possível, tente lembrar o que aconteceu durante a gripe espanhola de 1918.
Milhões de pessoas morreram quando a pandemia de 1918 ocorreu. Provavelmente, 100 milhões de pessoas morreram ao redor do mundo. Apenas uma variante do vírus, em 5 semanas, gerou mais fatalidades do que a peste negra. Mais pessoas morreram em 5 semanas do que em 25 anos de HIV. Então, caso houvesse uma versão da raiva que se disseminasse tão facilmente quanto a gripe, como a comunidade médica evitaria uma pandemia? Bom, é bem provável que eles não conseguissem, porque nem saberiam que isso estaria acontecendo. O vírus da raiva é de difícil detecção. Antes de atingir o cérebro, não há nenhum sintoma. Você se sente perfeitamente bem. Durante esse período, se o vírus pudesse ser transmitido de pessoa para pessoa, você poderia transmiti-lo sem ao menos saber que está infectado. E pode demorar meses até que os primeiros sintomas apareçam. E até lá, você estaria vivendo normalmente. Em metrôs, aviões, supermercados. – 62 dias depois da primeira infecção. Humanos infectados, 43.950. Fatalidades, 1.790. Então, o que aconteceria quando a doença começasse a apresentar seus sinais? Primeiro, a pessoa apresentaria sintomas semelhantes aos da gripe. Ela sentiria indisposição, cansaço, como se tivesse uma infecção viral. Aí o vírus começaria a manifestar seus sintomas cerebrais. É aí que o problema começa. Manifestação. Hospital Saint-Simon, Toronto, Canadá. Tivemos 5 casos na última hora. Febre, perda de sensibilidade, dificuldade ao engolir. Eles estão muito agitados, berrando, gritando, não ficam parados, não sabemos o que fazer. Vou chamar a segurança. Chame a polícia. A emergência está fechada. É compreensível que as vítimas da raiva se pareçam com zumbis. As semelhanças são muito interessantes na destruição do cérebro e nas mudanças de comportamento das pessoas. E quando colocamos muitas pessoas juntas, é algo bem trágico de se ver. Aqui é do hospital. Precisamos de ajuda. Não aceitaremos mais pacientes hoje. Vai agora! 4 meses desde a primeira infecção. Humanos infectados, 1.400.000. Fatalidades, 57.280. Operadores da Central de Emergência de Toronto, Los Angeles, Nova York e outras grandes cidades americanas estão impressionados esta noite. Eu tô assustada. Após uma série de ataques violentos ligados a uma explosão de novos casos de raiva. As autoridades pedem que as pessoas não se aproximem de ninguém que possa estar infectado, inclusive amigos e família. Este surto aconteceu após um anúncio de que uma variante do vírus da raiva, transmitida pelo ar e altamente contagiosa, já infectou pessoas em pelo menos 18 países. Alguns estão chamando isso de... A mídia vai ficar em cima e noticiar tudo. Eles vão entrevistar médicos, especialistas. Haverá relatórios do Centro de Controle de Doenças em Atlanta sobre o que está sendo feito. Isso é necessário para que as pessoas possam tentar retardar a infecção e tentar acabar com a infecção. Mas todas essas coisas, infelizmente, vão assustar as pessoas.
Não existe cura para a raiva. Depois que os sintomas aparecem, é universalmente fatal. Mas existe uma vacina. A vacina pode impedir que as pessoas contraiam a infecção rábica, mas essa vacina também pode ser usada para algo chamado profilaxia pós-exposição. Então, mesmo que você seja exposto ao vírus da raiva, se receber a vacina a tempo, isso pode prevenir a infecção e o aparecimento de sintomas. Mas assim que você tem os sintomas, até mesmo os primeiros, é isso. O único tratamento é se sentir confortável, porque vai ser o fim. Você vai morrer. Chegamos a um momento crítico. Quantas pessoas estão contaminadas? Como temos essa vacina, uma das primeiras coisas que as autoridades de saúde pública fariam seria administrá-la nas pessoas que estão expostas ao vírus da raiva ou em risco de infecção. Uma coisa é ter uma vacina eficaz. Outra coisa é ser capaz de administrar a vacina para milhões ou bilhões de pessoas de uma forma bem rápida. Atualmente, eles têm um número de doses muito baixo. Não há tanta gente com potencial de ser infectada pela raiva a cada ano. Há apenas um número de doses que chega à casa dos milhares. Os hospitais têm algumas doses. As clínicas têm algumas doses. O problema da vacina é, A, não temos o suficiente, e B, leva um tempo para produzi-la. Grandes quantidades do vírus da raiva teriam que ser cultivadas. O vírus teria que ser isolado e inativado. Depois seria formulado como estabilizantes e conservantes. O processo não é muito rápido. Não temos muita capacidade para fazer grandes quantidades de vacinas. Se houvesse um grande surto de raiva, demoraria meses para conseguirmos fazer a vacina para proteger os não infectados. Mas mesmo depois que a vacina estivesse pronta, você teria um novo conjunto de problemas em suas mãos. Quando você está diante de uma doença em massa, há muitos problemas éticos e sociais. Primeiro de tudo, quem vai receber a vacina se há uma oferta limitada? Tem 50 caras aí, poupe algumas pessoas. Acho que não há dúvidas de que haveria um desespero entre as pessoas para tentar obter a vacina. 6 meses desde a primeira infecção. Humanos infectados, 59 milhões e 900. Doses disponíveis de vacinas, 12 milhões. Todo mundo quer viver e que suas famílias vivam. Esses tipos de situações em que há uma quantidade limitada de cura e um grande número de pessoas que precisam dela, nunca funcionam bem para a maioria. Lembre que nesse cenário, a raiva que está infectando o mundo não é a raiva comum, mas algo criado em um laboratório para ser mais transmissível e mais mortal. Esse vírus seria igual às cepas de raiva que estão por aí? Possivelmente não. Então esse vírus da raiva não seria afetado pela vacina. As pessoas que foram vacinadas e que achavam que estavam protegidas, não estariam. Se elas começassem a morrer, isso amplificaria a catástrofe. A estimativa de número de mortos é de cerca de 1 bilhão. Vários governos da África, América do Sul e Ásia simplesmente pararam de funcionar depois que os oficiais deixaram seus cargos. Em todo o mundo, justiceiros têm assumido a responsabilidade de executar vítimas do vírus da raiva. Mexam-se! As autoridades alertam que isso não contém a onda de infecção e só está contribuindo para o derramamento de sangue. Então, o que poderíamos fazer se a estratégia de vacinação falhasse? Podemos recorrer a uma das técnicas mais antigas da história em prevenção de epidemias, quarentena e isolamento. Mas como colocaremos em quarentena uma população de bilhões que basicamente se transformou em zumbis? O que poderia ser feito nesse ponto? Há uma pandemia mundial criada por nós mesmos que transforma as pessoas em espécies de zumbis. Não há vacina e nem cura. O que podemos fazer para nos salvar da extinção?
Um ano desde a primeira infecção. Humanos infectados, 1 bilhão e 400. Fatalidades, 973 milhões. Por favor, preste atenção nesta mensagem para proteger a si mesmo e a sua família. Há 2 métodos clássicos que usamos para reduzir a transmissão de doenças infecciosas na população. O primeiro método é a quarentena, em que pessoas que podem ter sido expostas à doença, mas não apresentam os sintomas, têm sua mobilidade restrita. O segundo método é o isolamento, que remove da população as pessoas que apresentam sintomas para evitar mais transmissões. Nesse momento, pelo menos 32 países impuseram quarentenas severas em suas fronteiras. O chefe do Departamento de Saúde dos Estados Unidos pediu para que todos fiquem em casa se houver qualquer caso de raiva reportado em suas comunidades. Quarentena é quando você isola uma pessoa que ainda não está doente, mas foi exposta ao vírus. Você isola, impede que ela saia de casa. O problema é o seguinte: essas pessoas não podem sair para comprar comida, essas pessoas não podem sair para ir à lavanderia, essas pessoas não podem sair para fazer nada. É preciso fazer um planejamento para que essas pessoas sejam alimentadas, bebam água o suficiente e tenham roupas para vestir. É muito difícil aplicar esse planejamento, pois as pessoas não gostam de ficar presas por um longo tempo. Acredito que exista essa filosofia de que se você se sente bem, é porque está bem. Se as pessoas não sentem os sintomas, não acreditam que podem estar doentes. Elas não veem sentido em ficar em casa por dias. Mas elas podem estar doentes e infectando outras pessoas. Quando há um vírus tão facilmente transmissível de pessoa para pessoa, a quarentena provavelmente não será muito eficaz. Ela já foi testada com a gripe ao longo dos anos e não funciona. E nesse caso, fazer a quarentena com indivíduos aparentemente saudáveis seria a parte fácil. Tentar isolar as pessoas que já apresentaram os sintomas seria ainda mais difícil. Fique calmo, senhor. Não, me deixa morrer! O isolamento ocorre quando impedem alguém que tenha a doença de circular livremente. Todos que são identificados como portadores da doença devem ser isolados em centrais específicas, como hospitais de veteranos ou outras instalações do governo. Mas é preciso considerar que as pessoas que precisam ser isoladas podem ser irracionais ou violentas. Se houver uma quantidade muito grande de pessoas doentes, elas devastariam qualquer instalação disponível. E como as pessoas estariam agitadas e não concordariam com esse isolamento, o sistema entraria em colapso. Conforme as leis virassem vítimas dessa doença, a ordem pública da nossa sociedade entraria em colapso. E isso se torna um ciclo vicioso de auto-perpetuação, em que, eventualmente, tudo seria destruído. Com pessoas dominadas pela raiva abarrotando as ruas, seria preciso mudar de estratégia imediatamente. Raiva. Zona limpa. Ames, Iowa. Sempre há a possibilidade da quarentena reversa, em que as pessoas saudáveis reúnem-se para manter as pessoas doentes do lado de fora. Existe um conceito chamado cordão sanitário, que se refere à ideia de isolar uma comunidade ou cidade inteira da interação com o resto do mundo. Ninguém entra e ninguém sai. Em 1918, durante a famosa gripe espanhola, uma cidade no Colorado chamada Gunnison resolveu que a gripe não chegaria até lá. Para isso, eles se reforçaram com guardas armados. Todos ficaram na cidade. Ninguém tinha contraído a gripe e ninguém tinha permissão para sair. Caso alguém saísse, não poderia retornar. A cidade de Gunnison sobreviveu à gripe, mas essas foram medidas muito
muito draconianas e muito bem executadas. O problema é que a habilidade de conter um grupo de pessoas em uma cidade pode ser uma tarefa muito, muito difícil. Atualmente, todas as comunidades dependem umas das outras. Pensar que podemos juntar os nossos vizinhos em um local isolado e sobrevivermos a isso pode ser um pouco otimista demais. Bom dia, identificação, por favor. É possível manter os infectados do lado de fora? Liberar Joe Connor. Joe Connor liberado. Obrigado, senhor. Pode seguir. Se as pessoas infectadas apresentarem comportamento agressivo, a situação será bastante complicada. Agora, parte do problema de lidar com os infectados é a variação nos estágios da doença. Algumas pessoas podem estar semi-racionais, enquanto outras estarão hostis e descontroladas. Também há uma parcela de pessoas que não sabem que estão doentes. Eles vão pedir comida, abrigo e proteção contra um vírus que já contraíram. Tranque tudo! Dois anos desde a primeira infecção. Humanos infectados, 4 bilhões e 600. Fatalidades, 2 bilhões e 200. Punta Alta, Argentina. Será que uma zona livre da raiva poderia ser criada? Há uma manifestação em comum da raiva que poderia ser útil na criação de zonas livres da doença. Há um sintoma da doença que a raça humana poderia usar para se proteger. Tudo que geralmente usamos no combate de doenças está falhando nesse cenário. A vacinação não funciona, nem o isolamento e tampouco a quarentena. Então tudo que nos resta é tentar manter as pessoas infectadas afastadas, longe das pessoas saudáveis. E uma forma de fazer isso com sucesso é usando a água. É bem documentado que a raiva causa hidrofobia, ou seja, medo da água. Não sabemos o porquê, mas como a raiva destrói as células nervosas que controlam os músculos da garganta, engolir torna-se difícil e se torna doloroso. É essa dificuldade de engolir que faz com que as pessoas com raiva espumem pela boca. Até mesmo engolir a saliva é difícil. É muito normal. Quando vemos água, nós engolimos. É um reflexo. Mas se você sentir dificuldade para engolir, sempre que olhar para a água, vai ficar com medo. Com grandes quantidades de água, é possível evitar que as pessoas com raiva entrem em comunidades, cidades, prédios, qualquer coisa desse gênero. É claro que não há garantias de que isso funcione. É um grande risco. A hidrofobia é um dos sintomas mais consistentes e potentes entre os infectados com a raiva. E mesmo que os fósseis conseguissem manter os infectados do lado de fora, talvez o local não virasse uma zona livre de raiva, porque o vírus pode encontrar um jeito de entrar. Mutação. A transmissão da raiva pode ocorrer de formas que nem conseguimos imaginar. É preciso lembrar que os agentes infecciosos podem sofrer mutações. Os vírus são conhecidos por suas mutações durante surtos. Quando os vírus sofrem mutação, perdemos a noção de quais são os seus limites. E dá para imaginar que eles possam se tornar ainda mais transmissíveis e continuem a migrar para outras espécies. O grande perigo é que o vírus consiga atingir outras espécies que não consigamos controlar. Um vírus como esse pode ser transmitido por mosquitos, carrapatos ou ratos. Caso isso aconteça, a ideia de isolamento ou quarentena torna-se muito mais difícil.
Quando isso acontecer, nenhum lugar do planeta estará a salvo do vírus. Quando o vírus encontra seu caminho para as zonas livres de raiva, veremos os mesmos padrões, de novo, de novo e de novo. Até que a raça humana esteja chegando à beira da extinção. A última esperança. Realmente existe uma chance de sobrevivência neste tipo de apocalipse rábico zumbi? Pode haver uma esperança para que a humanidade escape da extinção. Algo que esteve aqui o tempo todo. Pode haver alguma esperança numa situação como esta por causa do fenômeno da imunidade natural. A imunidade natural é quando o indivíduo ou alguns grupos são naturalmente imunes a uma doença. O que significa que eles podem ser expostos ao vírus sem ficarem doentes. Todos nós temos resistência a doenças infecciosas diferentes. Por exemplo, os genes que tivemos a sorte de obter dos nossos pais talvez possam nos proteger. Cerca de 10% dos europeus do norte são resistentes ao HIV. Mesmo que estejam na presença do vírus, eles não são infectados. Eles não são infectados, pois o vírus não tem a capacidade de entrar em suas células. Porque as células deles são diferentes. Então, e se houver um grupo de pessoas que sejam imunes à raiva? Há indícios de que na floresta tropical peruana existem alguns grupos muito isolados que têm imunidade natural à raiva. Eles não vão ficar doentes quando expostos a ela. Parte do seu sistema imunológico está, de alguma forma, preparado para combater a infecção. Se eles têm anticorpos contra a raiva, significa que foram expostos ao vírus. Mas eles ainda estão vivos. Eles não tomaram vacina, mas ainda estão vivos. Então, se você pensar há centenas de anos no futuro, as pessoas que povoam o planeta serão todas descendentes desses pequenos grupos de pessoas que conseguiram viver quando todos os outros morreram. Talvez essa seja a segunda chance da humanidade. Eu acho que nós realmente precisamos ser humildes diante do mundo microscópico. Um pouco antes da epidemia do HIV, alguém havia declarado que a guerra contra as doenças infecciosas tinha sido vencida. E acho que ficamos muito arrogantes sobre a nossa capacidade de controlar o mundo microscópico. Estamos, na verdade, abrindo as portas para um desastre. É perigoso pensar que somos invulneráveis e é um exercício saudável considerar que uma série de eventos, nenhum deles estranho por si só, poderia se juntar para ameaçar tudo o que sabemos. É sempre valioso imaginar, discutir e debater essas piores hipóteses porque é assim que vamos nos preparar para o que o futuro pode trazer.